A cultura confirma isso. Mulheres deixam homens bons por aventuras, mas permanecem fiéis com caras que as tratam mal. O Instituto Kinsey ressalta que mulheres controladas traem menos e mulheres livres traem muito mais. E agora, chegando na parte mais filosófica, na minha visão, para fechar isso aqui, eu diria, você tá Nietzsche. Nietzsche dizia que o sofrimento molda a grandeza. No tóxico, ela está em sofrimento, certo? Isso molda a lealdade. No saudável, ela está em repouso. Isso corrói a fidelidade. Schopenhauer viu o desejo como sofrimento constante. Na paz, ela cria sofrimento artificial para se sentir viva. No caos, ela deseja o conhecido para se sentir segura. Sartre falava que a autenticidade nasce da angústia. O tóxico obriga a mulher a escolher o mesmo homem todos os dias. O saudável faz ela escolher qualquer coisa. Você percebe o padrão? O amor feminino não floresce na calmaria, floresce no conflito. Não nasce na rotina, nasce na fricção. Entende? No fim das contas, esse paradoxo não é um paradoxo, é a natureza. A mulher não ama o homem que acalma, ama o que desperta, ama o que provoca, ama o que coloca a vida dela de volta no sangue dos dias. E é por isso que muitas vezes ela trai no saudável e permanece fiel no veneno. Isso explica por que mulheres estão o tempo todo se relacionando com esses criminosos, esses vagabundos o tempo todo, e ficam fiéis ali 20, 30 anos da vida por esses caras que elas sabem que não valem nada. Nada, nada, nada. Os exemplos estão todos aí. Isso é a natureza da mulher. Vocês entendem? Isso não é motivo para vocês odiar mulheres, é motivo para vocês entender como elas funcionam, para vocês usarem isso ao seu favor. E sempre entender que se a mulher, se a alma feminina deseja o caos tão profundamente, infelizmente, você terá que entregar a ela caos. O erro da maioria dos homens não é a falta de mulheres, é a confusão sobre o tipo de amor que estão procurando. Muitos homens crescem vendo um vínculo raro entre o pai e a mãe, algo construído com tempo, sacrifício, silêncio e lealdade, e tentam repetir esse mesmo padrão em uma era completamente diferente. Entende? Só que o mundo, infelizmente, mudou. Você não está mais competindo com os outros homens apenas, está competindo com atenção, estímulo, validação constante, uma atenção infinita e uma cultura que banalizou o vínculo. Quando você procura profundidade em um ambiente raso, o resultado nunca é o esperado. É pura frustração. Não é que você seja incapaz de se relacionar, é que você está tentando viver valores antigos num cenário que não os recompensa mais. Entende? O mundo mudou. O homem que entende isso para de implorar atenção e afeto de uma mulher, para de mendigar validação. Ele constrói primeiro a própria estrutura e só depois permite alguém ao lado. Esse é o caminho mais inteligente. Pense nisso. Você não está solteiro por azar, você está solteiro porque ainda tenta viver um tipo de amor que já não existe mais da mesma forma. Você quer lealdade, paciência, foca em uma mulher só. Aquela construção lenta, aquela energia de tamo junto até o fim que houvera no tempo de seus pais. Só que o ambiente mudou. Hoje você está lidando com rede social, validação constante, cultura da DM, opções de gratificação instantâneas. É outro jogo. Antes era uma pessoa, um contato, um ritmo. Hoje são centenas de seguidores, dezenas de mensagens e sempre alguém novo no radar desse relacionamento. E aí você comete o erro que mais destrói o homem moderno. Qual é esse erro? Você espera comportamento de longo prazo em pessoas treinadas para viver no curto prazo. E esse descompasso, né, cobra um preço muito grande. Não é falta de sorte, meu amigo. É expectativa desalinhada com a realidade. Entende? Enquanto você não entende isso, você sofre repetidamente pelo mesmo processo, o mesmo problema. Então, a partir de hoje, ajuste. Pare de correr atrás de fantasia. Comece a se posicionar com estratégia. Observe com mais atenção, selecione melhor, teste antes de investir todo o seu capital, todo o seu tempo. E principalmente, desapegue mais rápido do que você está acostumado a desapegar. Porque o mundo mudou. E o homem que não muda ou não ajusta suas expectativas a depender do mundo em que vive, será tragicamente cobrado. A mulher só é verdadeiramente doce com você quando você não fala muito com ela. Eu vou repetir isso devagar, para deixar bem claro. A mulher só te trata bem quando percebe que você não tem necessidade de falar com ela o tempo inteiro. Isso parece duro quando você ouve pela primeira vez, eu sei. Mas é uma daquelas verdades que você não aprende na teoria. Você aprende com a vida, entendeu? Alguns homens vão aprender lá por volta dos 20 anos, outros vão aprender lá no fim da vida, por volta dos 40, depois de um divórcio. Enfim, e não importa quanto você ganhe, como você se vista ou quantos músculos você tenha. Nenhum atributo masculino compensa o excesso de disponibilidade que você entrega para a mulher. Isso é fatal. E o mais interessante é que essa regra não escolhe perfil. Ela funciona com qualquer homem, de qualquer idade, altura ou condição financeira. Eu já vi isso acontecer com jovens, adultos, homens bem-sucedidos e homens comuns. A resposta feminina é sempre a mesma, em todas as situações. Ela respeita o silêncio, ela deseja o que não está apegado e ela admira o que não a persegue. E antes que você tente se agarrar naquela esperança ingênua, deixa eu cortar
pela raiz, né? Alguns homens fazem isso. Não importa se a mulher nunca teve outro homem na vida, não importa se ela já teve 10 relacionamentos, não importa se ela foi casada, não importa se ela vem de uma família sólida, estável ou com um pai presente, firme, amoroso, nada disso muda uma lei básica da psicologia feminina. Quanto mais você fala, menos ela sente. Quanto mais você deseja, menos ela deseja. Quanto mais você se entrega, menos ela te respeita. Entende? A mulher responde ao mistério, ao silêncio, à economia emocional. Ela é atraída pela tua autonomia. Ela é magnetizada por aquilo que você não revela, não explica, não tenta justificar. E o homem que não entende isso acaba acreditando que um comportamento feminino seletivo significa que a mulher é complicada. Não, ela não é complicada. Ela é sensível ao teu nível de necessidade. Pense nisso. Casar com uma mulher estudada e trabalhadora não é garantia de um casamento bom. Muita gente vende isso como virtude absoluta, mas ignora o conflito básico de prioridades. Carreira exige tempo, certo? Energia e identidade. Relacionamento exige renúncia, presença e concessão diária. Entende? Quando os dois estão tentando disputar o centro de alguém, alguém sempre perde. E geralmente é o relacionamento. A mulher que passou anos se definindo pelo mundo dificilmente se redefine pelo lar. O trabalho vira refúgio, o casamento vira obrigação e o marido vira coadjuvante, digamos assim. O homem entra acreditando que admiração profissional vira parceria emocional, mas descobre tarde que são só jogos diferentes. Não é questão de inteligência ou mérito, é escolha. Quem casa sem entender isso, aceita disputar a atenção com metas, prazos e reconhecimento externo. E nessa disputa, o afeto quase sempre perde. Pense nisso. Mulher carreirista é muito complicado. A mulher só é verdadeiramente doce com você quando você não fala muito com ela. Eu vou repetir isso devagar, para deixar bem claro. A mulher só te trata bem quando percebe que você não tem necessidade de falar com ela o tempo inteiro. Isso parece duro quando você ouve pela primeira vez? Eu sei. Mas é uma daquelas verdades que você não aprende na teoria. Você aprende com a vida, entendeu? Alguns homens vão aprender lá por volta dos 20 anos, outros vão aprender lá no fim da vida, por volta dos 40, depois de um divórcio. Enfim, e não importa quanto você ganhe, como você se vista ou quantos músculos você tenha, nenhum atributo masculino compensa o excesso de disponibilidade que você entrega para a mulher. Isso é fatal. E o mais interessante é que essa regra não escolhe perfil. Ela funciona com qualquer homem, de qualquer idade, altura ou condição financeira. Eu já vi isso acontecer com jovens, adultos, homens bem-sucedidos e homens comuns. A resposta feminina é sempre a mesma, em todas as situações. Ela respeita o silêncio, ela deseja o que não está apegado e ela admira o que não a persegue. E antes que você tente se agarrar naquela esperança ingênua, deixa eu cortar pela raiz, né? Alguns homens fazem isso. Não importa se a mulher nunca teve outro homem na vida, não importa se ela já teve 10 relacionamentos, não importa se ela foi casada, não importa se ela vem de uma família sólida, estável ou com um pai presente, firme, amoroso, nada disso muda uma lei básica da psicologia feminina. Quanto mais você fala, menos ela sente. Quanto mais você deseja, menos ela deseja. Quanto mais você se entrega, menos ela te respeita. Entende? A mulher responde ao mistério, ao silêncio, à economia emocional. Ela é atraída pela tua autonomia. Ela é magnetizada por aquilo que você não revela, não explica, não tenta justificar. E o homem que não entende isso acaba acreditando que um comportamento feminino seletivo significa que a mulher é complicada. Não, ela não é complicada. Ela é sensível ao teu nível de necessidade. Pense nisso.